a tua intercessão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser mais forte. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia. Você já deu bom dia para essa pessoa que está do seu lado? Dê novamente um bom dia a ele, a ela. Bom dia. Fala para ele, fala para ela. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Fala assim para ele, ó. Hoje, Deus tem algo especial para você. Fique atento aos sinais de Deus. Amém? Aplauda essa pessoa que sai do seu lado, que teve a coragem, que teve a ousadia de sair da sua casa e vir participar deste rebanhão. Amém. Irmãos, eu quero me apresentar. Para aqueles que ainda não tive a oportunidade de conhecer, eu me chamo Lucas Santos, sou casado com a Estefane, pai de duas princesas, Helena, de 8 anos, e Heloísa, de 5 anos. Participo de um grupo de oração chamado Santo Inácio de Loyola, que acontece todas as quintas-feiras, na Arquidiocese de Goiânia, que é de onde eu venho, lá do estado de Goiás. Atualmente na Renovação Carismática Católica, eu sirvo ao Senhor no meu estado, como coordenador estadual do Ministério de Pregação. O tema que nós iremos pregar nesta manhã: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Repita comigo: ficaram todos cheios do Espírito. Mais uma vez: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Convido você a tomar a palavra de Deus comigo, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Bíblia da edição Ave Maria, página 1413. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 4. Encontraram, sim ou não? Então vamos lá. Versículo 4. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu. Olha aqui para mim um instante. Jesus, ele está junto, reunido com seus discípulos, como em um momento de vivência fraterna. Ele está comendo junto aos seus discípulos, e ele dá uma ordem aos seus discípulos: prestem atenção, é uma ordem que eu vos dou, não se afastem de Jerusalém, mas esperem aí o cumprimento da promessa de seu Pai. Aqui há uma ordem de Jesus aos seus discípulos: aguardem aí, porque vai se cumprir a promessa de meu Pai. Nós sabemos que essa promessa tem um nome, nós sabemos que essa promessa é uma pessoa, o Espírito Santo de Deus. Queridos, é importante nós entendermos isso, que diante da vontade de Deus, que diante da vontade do Senhor, a promessa dele se cumpre na nossa vida. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que saiu da tua casa, que teve a coragem de romper as barreiras, dar um passo a mais, sair da tua casa, vir participar deste rebanhão, a promessa de Deus
vai se cumprir na tua vida. A promessa de Deus vai se cumprir na tua casa. A promessa de Deus vai se cumprir na tua família. Você crê nisso, sim ou não? Sim ou não? A promessa de Deus vai se cumprir, porque nós estamos aqui de coração aberto para acolher a vontade de Deus. É uma ordem, não se afaste, mas espere aí o cumprimento da promessa. Pode abrir os seus braços e dizer: Senhor, eu estou aberto para o cumprimento da promessa. Senhor, eu estou aberto para o cumprimento da promessa. E a promessa para nós nos dias de hoje: ficaram todos cheios do Espírito Santo. Se nós formos dar continuidade na palavra, nós vamos ver que Jerusalém é o lugar da promessa, mas é o lugar do encontro, é o lugar da experiência, é o lugar do derramamento do Espírito, é o lugar, queridos e amados irmãos, aonde ficaram inflamados pelo poder de Deus, pela graça de Deus. E eu quero dizer, querido e amado irmão, que Teixeira de Freitas hoje é a Jerusalém, aonde vai se cumprir a promessa do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. Eu estou aqui e quero receber. E você, meu irmão, minha irmã, quer receber, sim ou não? Preste atenção. É o lugar do encontro, é o lugar da experiência. Aqui eu quero trazer dois tipos de experiência. Eu quero que você olhe para mim, para que você entenda. Existem dois tipos de experiência. A primeira nós a chamamos de experiência religiosa. Qual é o nome? Experiência religiosa. Eu quero explicar para vocês. É aquela experiência que nós temos, portanto fica apenas no emocional, fica apenas no sentimentalismo, não muda a vida de ninguém. Eu vou ao grupo de oração, participo de uma pregação ungida, participo de um grupo de oração ungido, rezo o terço, participo do rebanhão. Portanto, se eu não abro o meu coração, eu fico apenas na experiência religiosa. Eu até canto, eu até danço, eu até rezo, mas eu não permito Deus mudar a minha vida, eu não permito Deus mudar a minha história. Portanto, fico apenas no superficial, fica apenas no emocional, fica apenas no sentimentalismo, e isso não muda a vida de ninguém. Sabe aqueles irmãos que fazem a experiência, ficam eufóricos, portanto nas primeiras lutas, nas primeiras batalhas, nas primeiras pauladas, nas primeiras perseguições, eles afastam, eles não conseguem. Experiência religiosa. Somente escuto de Jesus. Eu até sei quem é Jesus, porque eu ouvi falar, mas eu não tive uma experiência profunda com Ele. O somente escutar, o somente ouvir, nós a chamamos então de experiência religiosa. Repita comigo assim: experiência religiosa. Não muda a vida de ninguém. Olha aqui para mim, até rezo o terço à madrugada, até levanta os braços para louvar, mas não permite a ação transformadora de Deus mudar a vida. Meu irmão, diante de um encontro com Deus, diante de uma experiência com Deus verdadeira, é impossível nós continuarmos sendo a mesma pessoa. Aí eu quero trazer a outra experiência. Se a primeira é a experiência religiosa, e nós já sabemos que essa experiência não muda a vida de ninguém, fica apenas no superficial. Existe então a experiência pessoal com Jesus. Irmãos, a experiência pessoal com Jesus
Aqui, na renovação carismática católica, nós a chamamos de batismo no Espírito Santo. Repita comigo: batismo no Espírito Santo. A experiência pessoal com Jesus é aquela onde nós temos uma trombada com Ele, onde nós temos um encontro pessoal com Ele. Chegamos pessoas velhas, chegamos homens velhos, mas a partir da experiência pessoal com Jesus, a nossa vida ela é transformada. A nossa vida tem um novo sentido, a nossa vida tem uma nova direção. Se antes eu estava no vício, a partir da experiência a minha vida toma um novo sentido. E aqui eu estou falando do batismo no Espírito Santo. Irmãos, é um genuíno batismo no Espírito Santo, é um autêntico batismo no Espírito Santo, que nos leva a não ficar no superficial, mas dar um passo, avançar em direção às águas mais profundas. A promessa que Jesus está dizendo aos seus discípulos não é para ficar apenas em experiência religiosa, não é para ficar apenas no sentimentalismo, é hora de ir às águas mais profundas. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo muda a nossa vida. Batismo no Espírito Santo muda a nossa história. Batismo no Espírito Santo transforma famílias. Um homem, uma mulher que foi verdadeiramente batizado no Espírito Santo nunca mais é a mesma pessoa. A partir do encontro pessoal com Jesus, a nossa vida ela é transformada. Fala para esse irmão: a promessa de Deus para nós hoje é a experiência pessoal com Jesus. Esta experiência que muda vidas, essa experiência que transforma corações. Não há coração endurecido, não há coração de pedra, que é onde há uma trombada com o Espírito Santo, continua do mesmo jeito. Meu irmão, minha irmã, eu preciso te dizer no dia de hoje, a experiência com o poder do Espírito Santo faz novas criaturas, e você não voltará para a sua casa da mesma forma que você entrou por esse ginásio hoje, em nome de Jesus. Acompanhado desses sinais, a sua casa, a sua família também não será mais a mesma, a partir da experiência pessoal com Jesus. Dando continuidade na palavra, vamos lá? E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa. Versículo 5: porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no... Eu não escutei. Vós sereis batizados no... Daqui a poucos minutos. Vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos minutos. Se João batizava com água em sinal de penitência, em sinal de conversão, o Senhor está dizendo aos discípulos: agora é a hora do batismo no Espírito Santo, porque o batismo no Espírito Santo, a experiência pessoal com o Espírito Santo, a experiência pessoal com Jesus, muda e transforma vidas. Vós sereis batizados no Espírito Santo de Deus. Versículo 8: mas descerá sobre vós quem? O Espírito. Mas descerá sobre vós o Espírito e vos dará fraqueza, timidez
e serei, é isso? Não, vamos de novo, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará fraqueza, medo, timidez, angústia, não, então lê alto aí para que eu escute, vai, mas descerá, eu não escutei, mais uma vez, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará, diante das nossas fraquezas, diante das nossas limitações, diante dos nossos medos, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará. Eu não sei vocês, mas eu preciso dessa força chamada Espírito Santo de Deus. Você precisa também, meu irmão, minha irmã, sim ou não? Levanta os seus braços e fala para Ele: Senhor, eu preciso. Pode mandar em dose dupla, em uma porção redobrada, o Teu Espírito Santo. Gente, vocês têm coragem demais. No ano de 2009, eu disse isso para Deus: Senhor, manda o Teu Espírito Santo sobre a minha vida. Senhor, manda o Teu Espírito Santo de Deus sobre o meu coração e faz nova todas as coisas. A partir daquele ano de 2009, daquele mês de maio do ano de 2009, a minha vida nunca mais foi a mesma. Um jovem que tinha vergonha de falar à frente, um jovem que deixava de ir à escola com medo de apresentar os trabalhos, um jovem com complexo de inferioridade, um jovem com medo, diante de tantas coisas que já tinha vivido no mundo, abre o coração e pede: vem Espírito Santo. A partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. E eu quero dizer para você, pode aplaudir mais forte que é para Ele. E eu quero dizer para você, que a partir da abertura do teu coração, é impossível a sua vida continuar a mesma. Ficaram todos cheios do... irmãos, não é uma força qualquer, é como uma dínamos, é como uma dinamite, que quando é lançada causa uma explosão. Nesta manhã, a promessa de Deus para nós é fazer uma grande explosão, aonde o pecado vai cair por terra, aonde os vícios irão cair por terra, aonde o homem velho vai cair por terra, e vai reinar um homem e uma mulher cheio e cheia do Espírito Santo. Portanto, há algumas diferenças, e eu quero trazer para vocês, do ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo. Ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito. Todos nós que fomos batizados, nós já possuímos, nós já temos o Espírito Santo. Nós recebemos isso lá no nosso crisma, lá no nosso batismo. Temos o Espírito Santo. Portanto, o Senhor está nos chamando a sermos cheios do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é viver na plenitude. Plenitude, a palavra do grego pleroma, que quer dizer cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Viver na abundância, viver na totalidade. Meu irmão, minha irmã, não é para vivermos no mais ou menos, não é para vivermos na superficialidade. A promessa é que todos ficaram cheios do Espírito Santo. É a totalidade, é a abundância, é a realização completa em Deus, aonde o Espírito Santo ele possui a maior parte da nossa personalidade, fazendo com que sejamos homens e mulheres de Deus. Ter o Espírito Santo nós temos, portanto é preciso dar um passo a ser cheio, viver na totalidade.
Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele traz consigo a graça de Deus por onde ele passa. Ele traz consigo as manifestações dos carismas, entre eles os dons de poder, cura, fé e milagre. Repita comigo: cura, fé e milagre. O homem cheio do Espírito Santo, ele traz consigo a prática dos carismas, entre eles fé, cura e milagre. Você está precisando de cura no dia de hoje, sim ou não? Você está precisando de uma experiência nova com Deus no dia de hoje? Chegou o seu dia, meu irmão. Chegou o seu dia, minha irmã. Chegou o dia do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Pode aplaudir o Senhor. Chegou o nosso dia. Chegou o dia da experiência pessoal com Jesus. Vira a página um pouquinho, por favor. Capítulo 2. Se nós vimos sobre a promessa, que há uma promessa a se cumprir, que ele deu uma ordem aos seus discípulos que não se afastem, chegou então o dia da promessa. Capítulo 2, versículo 1. A vinda do Espírito Santo. Versículo 1. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo. Olha aqui para mim um instante. O que é Pentecostes? Fala alto para que eu escute. A descida do Espírito Santo. O que mais? O que é Pentecostes, povo de Deus? Fogo. O que mais? A palavra Pentecostes é algo que nós podemos entender como uma festa, aonde os judeus celebravam uma grande festa, considerada a festa da colheita, 7 semanas após a Páscoa, 50 dias após a Páscoa. Era uma grande festa, aonde todos estavam reunidos ali, e como uma boa festa, provavelmente havia ali pessoas animadas, pessoas atraídas de várias regiões, porque era uma festa de tradição ali naquele local, era uma festa que celebrava a colheita, era uma festa que celebrava o lucro, era uma festa que celebrava ali a vivência entre eles. Então era uma grande festa, entendendo na palavra, chegando o dia daquela grande festa. Estavam todos reunidos no mesmo. Portanto, eu preciso te dizer que aquele Pentecostes daquele ano, o Pentecostes daquele dia, foi um Pentecostes diferente de todos os outros que já haviam acontecido. Foi um Pentecostes diferente de todos aqueles que já haviam acontecido, porque naquele Pentecostes, naquele dia, tinha uma promessa a ser cumprida, a vinda do. Eu quero te dizer, olhando nos seus olhos, que este rebanhão de carnaval de 2026 será um rebanhão diferente de todos os outros que vocês já viveram. Neste rebanhão, Deus tem algo especial para vocês. Neste rebanhão, Deus tem algo diferente para vocês. Neste rebanhão, há um cumprimento da promessa de Deus sobre a tua vida. Dando continuidade, de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo. Gente, olha aqui para mim. O fogo narrado aqui em Atos dos Apóstolos, ele é um fogo diferente, é um fogo purificador. Podemos dizer que naquele dia, naquele Pentecostes, na grande graça da manifestação do Espírito Santo, foi um fogo diferente. Homens e mulheres
ficaram incendiados pelo poder do Espírito Santo. É um fogo que consome, é um fogo que queima aquilo que é velho, que queima aquilo que é pecado. É um fogo que abrasa o nosso coração e nos faz serem homens e mulheres incendiados pelo poder do Espírito Santo. Irmãos, a graça de Deus para nós é fazer que quando terminar esse rebanhão voltar para a nossa casa, não voltar frio como você chegou, não voltar na superficialidade, talvez como você chegou, mas voltar incendiado pelo poder do Espírito Santo. Eu já sinto esse fogo no coração, eu já sinto esse fogo abrasando o meu coração, para que juntos nós clamamos: vem Espírito Santo. Santa Helena Guerra, ela tem uma frase que mexe muito comigo: nada falta a uma alma que clama ao Espírito, vem. Nada falta a uma alma que clama ao Espírito, vem Espírito Santo. Sabe qual que é a nossa oração no dia de hoje? Levanta os seus braços assim comigo e fala: vem Espírito Santo. Fala mais forte: vem Espírito Santo. Mais uma vez: vem Espírito Santo. Mais uma vez: vem Espírito Santo. Nada falta a uma alma que todos os dias pede: vem Espírito Santo. Traga a mão sobre o teu coração. O que está faltando na sua vida hoje? O que está faltando na sua casa hoje? O que está faltando na tua família hoje? Pede, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo agora com teu poder, com a tua graça sobre a minha vida. Senhor, eu escutei falar tanto de promessa, eu escutei falar da manifestação do teu Espírito, e eu quero pedir, meu Deus, com que nesta manhã a minha vida seja transformada pelo poder do teu Espírito Santo. Eu quero, pode agir, Senhor, pode transformar, Senhor. Eu não quero mais ser a mesma pessoa, mas eu quero, Senhor, nesta manhã viver uma experiência genuína do batismo no Espírito Santo. Amém? Dá vontade da gente continuar, né? Calma, daqui a pouco nós vamos orar. Temos algumas características aqui ainda na palavra, vamos juntos. Versículo 3: apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que consumiam ali, que fizeram com que os corações ficaram incendiados, homens incendiados, corações incendiados, vidas incendiadas, não por um fogo qualquer, mas por um fogo do Espírito Santo de Deus. Versículo 4: irmãos, a partir dessa manifestação, ficaram todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Algo que nós precisamos entender: que um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele tem a presença viva do Espírito Santo 24 horas com ele. Sabe, irmãos, vivo isso na minha vida há muito tempo. Há 8 anos atrás, eu e minha esposa descobrimos que ela estava gestante. E sempre foi um sonho meu ser pai. E logo minha esposa descobriu que estava gestante. Com muita alegria anunciamos à família. Foi momento de júbilo, momento de festa. Fomos à médica para fazer ali todo o acompanhamento pré-natal. Médica pediu uma bateria de exames. E um daqueles exames de imagem, de ultrassom, eu me lembro que a médica pegou aquele exame, olhou,
Essa médica conhecia eu e a minha esposa, sabia da vontade, do desejo do nosso coração de ser pai, de ser mãe. Ela olhou e falou: olha, apresenta aqui uma grande complicação. Uma mancha de sangue muito grande, muito grande, muito grande, eu nunca vi isso. Está pegando aqui toda a parede. É um descolamento trofoblástico. Não é uma manchinha pequena, porque se fosse pequena, tudo bem, tomava um remédio, ficava de repouso, está tranquilo. Não, é algo grande. Talvez a sua filha não poderá nascer. Prepara o coração. Olhei para minha esposa, as lágrimas desceram. Naquela semana eu tinha missão para ir pregar, e eu falava para mim: eu não vou. Minha esposa, muito sábia, disse: sim, você vai. Cheguei lá, partilhei com os irmãos, me levaram para a capela, oramos juntos. Eu só sabia chorar. Eu imaginava a minha filha, o meu filho, mas ao mesmo tempo eu escutava a voz daquela médica, que minha filha talvez não poderia nascer. Certo dia, à noite, minha esposa deitada, muito abatida, falei para ela: vamos orar. Sabe quando você está sem força? Aquele dia eu estava arrasado, mas eu impus as mãos sobre a barriga da minha esposa e pedi: vem Espírito Santo. Comecei a orar. Comecei a pedir: vem Espírito. Na semana seguinte, a médica pediu um novo exame. Fizemos aquele exame de imagem. Voltamos na médica. Ela abriu aquele exame de imagem. Novamente ela olhou para mim e olhou para minha esposa e disse assim: olha, com mais de 40 anos de profissão, eu nunca vi algo como esse acontecer. Aquela mancha enorme de sangue que estava recobrindo aquela região, ela não existe mais. Ela não existe mais. Eu não sei o que aconteceu. Eu pude olhar para aquela médica e dizer: doutor, eu sei. Existe alguém a qual eu sirvo, chamado Jesus de Nazaré. Ele pode realizar. Gente, eu me emociono porque minha esposa começou a ter uma gestação muito saudável a partir daí. Na missão, pregando, muitas vezes arrebentado aqui, mas fazendo aquilo que é chamado do Senhor. Deus operou o milagre e fez a minha filha nascer. Hoje Helena, esse nome dedicado a Santa Helena Guerra, tem 8 anos de vida. Está lá em Goiânia, junto com minha esposa, servindo ao Senhor no ministério para crianças e adolescentes. Glória a Deus! Glória a Deus! Há um mês atrás, recebo uma ligação de um compadre meu, falou: me ajuda. Meu filho acaba de entrar no hospital e já querem colocar na UTI, no oxigênio, estava com uma pneumonia, com mais de 50%, 60% do pulmão comprometido, uma criancinha de 5 anos. E eu falei: que tipo de ajuda que você precisa? Reza por mim, reza pelo Miguel. Peguei na mão da minha esposa e falei: vamos lá. Fomos naquele hospital, conseguimos entrar aonde ele estava, naquela enfermaria. Impomos a mão sobre o Miguel, que estava com o pulmão totalmente ali, mais de 50%, 60% do pulmão comprometido, com uma pneumonia muito agressiva, já fazendo uso de oxigênio, deitado naquela cama, enfraquecido, mole.
impomos as mãos e pedimos: vem Espírito Santo. Oramos um instante em línguas. Diante de uma fé impactante, diante de uma fé carismática que já ora e acredita no poder de Deus. Despedimos do Miguel, despedimos do pai, voltamos para casa. No outro dia pela manhã, o meu telefone toca. É o meu compadre dizendo assim: olha, os médicos passaram aqui, repetiram os exames, Miguel não vai precisar subir para o UTI. Miguel já está em casa de alta, diante da glória de Deus. Gente, Ele pode realizar. Para finalizar, minha avó há vários anos atrás estava dormindo na casa dela. Acordo com meu avô desesperado, dizendo que minha avó estava passando mal. Minha avó com problema cardíaco, cardiopata, muito grave. Me deparo com minha avó tendo uma parada cardiorrespiratória. Nós sabemos que uma parada cardiorrespiratória, quando período prolongado, ou gera o óbito ou gera sequelas. Peguei minha avó correndo, coloquei no carro para levar ela a uma emergência, a um hospital. Mas nesse trajeto, entre a casa da minha avó e ao hospital, eu só sabia pedir: vem Espírito Santo. E orando, vem Espírito Santo. Minha avó com parada cardíaca entra no hospital, os médicos vêm desesperados, retira minha avó, coloca na maca, leva ela para uma sala de emergência. E ali fora eu pedindo: vem, 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 vem Espírito Santo. Há pouco chega um médico e diz assim para mim: fica tranquilo, a sua avó está viva e passa bem. Glória a Deus! Glória a Deus! Gente, diante desse Brasil afora, onde nós temos anunciado a palavra, quantas graças eu tenho visto, quantos milagres eu tenho presenciado. Um genuíno batismo no Espírito Santo, ele gera transformação. Eu não sei o que você precisa hoje. Nada falta uma alma que clama: vem Espírito Santo. Se você está precisando de consolo, a palavra vai nos dizer que o Espírito Santo, ele é o Paráclito, ele é o Consolador. Preciso de duas pessoas bem rápidas aqui na frente, de preferência 2 homens, bem rápido, bem rápido. Vem cá, rápido, 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 rápido. Gente, vamos, senão agora a plaquinha sobe. Vai faltar 20 minutos. Mais um aqui, isso, mais um. Pode ficar tranquilo, não vai precisar falar nada. Vem cá, irmão, isso, você mesmo, isso. Pode vir, vem, isso. Daqui a pouco vocês vão pregar, ainda não é agora, daqui a pouco. Existe, olha aqui para mim, o Paráclito. A palavra Paráclito, do grego parácletos. Para significa ao lado, kletos significa chamado. Paráclito, o Espírito Santo é o Paráclito, é aquele que é chamado para estar ao nosso lado. Na origem da palavra, era utilizada como diante de um tribunal, aonde havia um juiz, e junto ali havia um réu, que estava prestes a ser condenado. Então ao lado daquele réu, havia então um advogado, o Paráclitos, chamado para estar ao, deixa eu ficar aqui no meio, era alguém chamado para estar ao lado. Diante das situações aonde o réu era acusado, aonde as pessoas apontavam o dedo e diziam: olha, não tem jeito, aquele falava os crimes, os pecados, Paráclitos
Jesus, o advogado, ele estava ao lado, como o consolador, como um amigo, que estava ali, prestes a ajudar, prestes a colocar ali, diante daquela situação, a sua defesa. O Espírito Santo, ele é ele é o quê? Ele é o quê? O nosso quê? Ele está onde? Do nosso. Pode vir as tentações, pode vir as dificuldades, aqui há o Espírito Santo, aqui há o Espírito Santo, aqui há o homem fraco, aqui há o homem pecador, aqui há o homem velho, aqui há o homem corrompido de pecado, aqui há o homem enfermo, mas junto dele está quem? Vai ter momento que vai perder as forças, vai ter momento que vai perder as forças, vai cair, mas quem está aqui ao nosso lado? Paráclito. Vai ter momento que não vai conseguir andar, mas o Espírito Santo vai nos levar. Leva o Espírito Santo. Vai ter momento, gente, que vai ser arrastado, vai ter momento que vai ser arrastado, mas não esqueçamos que sempre ao nosso lado há o Paráclito, sempre ao nosso lado há o nosso advogado, sempre ao nosso lado há o Espírito Santo de Deus. Talvez você olhe aí de baixo aqui para cima e fala: como eu poderia estar lá? Porque sou eu que estou passando por essa situação, sem forças para lutar pela minha casa, sem forças para lutar pela minha família. Talvez esteja sem forças para lutar diante de uma enfermidade. Ei, olha aqui para mim. O Espírito Santo está aqui, ó, lado a lado com você, cuidando de você, te acolhendo, te defendendo da situação que você se encontra. Você não está sozinho. Sinta aí o Espírito Santo, sinta o Espírito Santo aí cuidando de você. Irmãos, se eu pudesse, eu ficaria aqui o tempo todo, porque eu já estou sentindo verdadeiramente a presença do Espírito Santo aqui. Pode aplaudir, porque Ele está aqui no nosso meio. Glórias e louvores a Ti. Paráclito, aquele que sempre está ao nosso, Ele é o nosso amigo, Ele é o nosso consolar diante dos lutos, diante das percas, diante das necessidades. Ele está ao nosso. Pode descer, irmãos, e fica bem aqui para mim. Preciso de mais 10 homens aqui, mais 8, bem rápido agora. Vem, isso, vem. 8 homens, vamos, isso. Homens corajosos. Aí, aqui tem um corajoso mesmo. Chamei 8, tá vindo é mais. Pode vir. Vem aqui, fecha aqui. Deixa eu falar com vocês, fecha aqui. Eu vou contar um segredo para vocês, e é segredo nosso. Vem aqui, ó. Aqui, todo mundo pertinho aqui. Quietinho. Vão ficar curiosos, mas é segredo nosso. Eu vou pular. Eu vou pular. Vocês querem saber? Olha aqui para mim. Ficaram todos cheios do. No início da pregação, o Espírito Santo impulsionou a dizer que é hora de nós irmos às águas mais profundas. Não dá para vivermos mais na superficialidade. Renovação Carismática Católica, coordenadores de grupo de oração, pregadores dessa diocese, é hora de ir às águas mais profundas. Avancem, preguem com ousadia, com autoridade. Sejam homens e mulheres de Deus. Se lance nos braços do Pai, aquele que é cheio do Espírito Santo, tomado por esta força de Pentecostes.
ficaram todos cheios do Espírito Santo. Diante da experiência pessoal nos dá medo. Medo de saber o que vai acontecer, medo de assumir o homem novo, medo de assumir a vida nova, sim ou não? Mas nós precisamos ir, porque nós sabemos que o Senhor tem algo novo para nós. Olha aqui para mim. Não tenham medo, Renovação Carismática Católica. Não tenha medo, povo de Teixeira de Freitas. Não tenha medo, jovens. Se forem aquilo que Deus quer, incendiareis o mundo. Teixeiras de Freitas tem jeito, as famílias aqui tem jeito. Se nós sairmos desse encontro, sairmos desse rebanhão, incendiados pelo poder do Espírito Santo, é hora de lançar. Só que a gente olha, dá medo. Alguns estão pensando, o que esse louco vai fazer? Só me resta uma coisa: cheio do Espírito Santo, eu preciso me lançar nos braços dele, nos braços do Espírito Santo. Lançar nos braços dele, lançar nos braços do Pai. Lançar, deixar ser conduzido por ele, mesmo nas nossas fraquezas, mesmo nas nossas limitações, mesmo na nossa situação humana. Eu quero me lançar, eu quero me abandonar, eu quero ser teu, Espírito Santo, teu Espírito Santo, consome o meu coração, consome a minha vida, Espírito Santo de Deus, consome. Eu me entrego a ti, eu me abandono a ti. Só um momento, o Senhor coloca no meu coração uma pessoa que está no nosso meio. Você pensou em desistir da sua vida, você pensou em tirar a sua própria vida, porque você já não aguenta mais a situação que você está passando. A promessa de Deus vai se cumprir na sua vida hoje. Só abra o seu coração e deixe o Espírito Santo te consolar. Só abra o teu coração e permita o Espírito Santo de Deus te transformar. No intervalo você vai me procurar e vai dar esse testemunho, dizendo que você era essa pessoa que estava pensando em tirar a própria vida, mas a partir de hoje está nascendo uma nova pessoa em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor. Pode aplaudir, faz barulho, faz festa para Jesus. Obrigado, irmãos. Aqui é um povo forte. Olha aqui para mim. A plaquinha já subiu para nós finalizarmos. Eu quero orar com vocês. Já pode ir ficando em pé, pode ir dedilhando, irmão, por favor. Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. O Espírito Santo coloca no meu coração de casais que estão pedindo a graça de ser pai. Quando eu dava o meu testemunho, o seu coração batia mais forte. Pode levantar a mão, quem são esses casais? Toma posse. Ano que vem você vai testemunhar aqui a glória de Deus, a graça de Deus. Você vai testemunhar no próximo rebanhão, já com essa criança no colo, declarando que ela não pertence a você, mas que ela pertence a Jesus. Pode aplaudir o Senhor, igreja. Há uma pessoa também sentindo uma forte queimação nas pernas.
proveniente de uma polineuropatia, você sente constantemente uma queimação nas pernas. Já tomou remédios, passa frequentemente pomadas massageadoras, mas não melhora. Você ainda não percebeu, mas pode prestar atenção, essa queimação já não existe mais. O Senhor está operando maravilhas agora, e essa queimação desapareceu para a glória de Deus. Pode aplaudir. Você vai testemunhar. No intervalo você vai me procurar e falar: sou eu essa pessoa. Agora, irmãos, nós vamos pedir genuinamente batismo no Espírito Santo. Olha para um lado, olha assim para um lado. O Espírito vai soprar no nosso meio. Olha para o outro agora. Ele já está aqui. Ele é uma pessoa. Ele te conhece. Algumas pessoas já sentem arrepios, outras já sentem o coração batendo mais forte, outras já sentem até vontade de chorar. Chore agora, seja livre. É a hora da experiência do batismo no Espírito Santo. Abre os seus braços assim. Nós vamos começar cantando uma canção. Você vai abrir os seus braços. Esqueça a pessoa que está do seu lado agora. É você e Deus. Só viva esse momento. Deseje, 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 deseje ser incendiado nessa hora por essa potência chamada Espírito Santo de Deus. Espírito Santo, com teu poder, com teu poder, tocar,